A paz do Senhor a todos, é um prazer enorme ter você aqui com a gente nesse estudo do Sermão do Monte. Estamos indo para a aula de número 18 e estamos começando uma nova bem-aventurança agora, a bem-aventurança de número 4. E eu queria ler com vocês então Mateus do capítulo 5, versos 3 ao 6, para nós andarmos nessa sequência até onde nós estamos. Então, que você possa acompanhar comigo. Antes de mais nada, nós somos a Batista Link Church aqui em Londres, estamos perto de Wembley, do estádio de Wembley. O endereço vai estar aí, então você pode estar vendo o horário, onde nós nos localizamos e como podemos abençoar você através dos nossos cultos. Então que Deus possa falar com você tremendamente. E nós vamos ler então este texto que está então em Mateus capítulo 5, do 3 ao 6. Leia comigo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, em algumas versões traz mansos, pois eles receberão a terra por herança. E, enfim, o que nós estamos trabalhando hoje, que é bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Esta é a última das bem-aventuranças no primeiro bloco de 4 que nós temos, que eu já tenho falado isso, que é a nossa relação com Deus. E assim nós podemos externar para o nosso próximo. Então, Jesus ele começa com estas bem-aventuranças de relação com Deus, como temos falado, e você tem aprendido isso, é só para reforçar. Mas na questão da justiça, o que é que Jesus não está tratando aqui? O que Jesus não está falando quando ele trata, por exemplo, de justiça? Ele não está falando, primeiramente, aqui de justiça humana. E talvez uma das características mais marcantes do ser humano e que contrastam até com esse sermão do monte, com as palavras do reino ao qual Jesus apresenta neste texto, eu creio que seria a característica da impaciência, que está impregnada em nós como seres humanos, presente fortemente nas nossas vidas e em especial, eu posso dizer, nessa nossa época da internet, que é tudo muito prático, muito rápido, as notícias fluem muito rápido. Então, hoje nós queremos tudo para ontem, tudo muito rápido, e até mais que outras épocas, em que parece que o tempo passava um pouco mais devagar. Você lembra disso? Você que é mais velho como eu, lembra desse tempo. Parece que o tempo andava mais devagar. E geralmente, nessa nossa cultura, nós queremos tudo para ontem, tudo aquilo que atenda aos nossos interesses, às nossas necessidades, e praticamente exigimos o nosso bem-estar a qualquer custo. Então o que a gente quer é ter bem-estar. A gente vê isso em todas as vitrines, especialmente na TV, na internet. Então aquilo vai entrando em nós e nós começamos, sem nós percebermos, queremos exigir isso também. E essa fome, então, que deve ser saciada em nós, ou essa justiça que seja feita, essa sede que seja saciada, essa é a característica da impaciência presente em nós hoje, no nosso tempo. E nós queremos tudo do nosso modo, no nosso tempo e do nosso jeito. Um escritor, um comentador bíblico, ele trouxe assim: por isso, no mundo se mata a fome em uma região e até chega a se esbanjar, porque tem, então se esbanja aquilo que tem, enquanto outro sofre sem ter nada para comer. Então uma região está bem, uma região esbanja, a outra região está com fome. E ele continua dizendo, ou uma região vive às custas da dificuldade da outra. E muitas vezes, quando se faz a justiça para um, pode acontecer que ao mesmo tempo outro esteja sendo injustiçado. É um mundo desnivelado e injusto. Uma justiça muitas vezes cega ou que faz vistas grossas e deixa passar as coisas. E eu posso trazer um exemplo muito claro aqui disso que está acontecendo, por exemplo, agora na Inglaterra, que veio à tona, então, algo que foi exposto na mídia
e era um problema que estava acontecendo há algum tempo, sobre um escândalo. Eu não sei se você ouviu aonde você está na sua região, mas aqui na Inglaterra tem sido muito falado e ainda está em julgamento, ainda está em andamento tudo isso, sobre um escândalo que aconteceu há alguns anos atrás, do caso do Correio, que aqui chama Royal Mail, que é a agência do Correio aqui. O que acontece é que alguns franqueados que estão nos shoppings, por exemplo, aqui perto de casa eu vou ali num shopping, é um shopping que vende doce, vende alimentos, vende também caderno, caneta, vende de tudo, sabe? Esses shops que você encontra tudo. Estes shops da região, alguns eles se cadastram para serem postos ou franqueados do Post Office. E essas pessoas, então, já há alguns anos, isso já é um procedimento aqui da Inglaterra, em que cada região tem esses postos de atendimento do correio. Esses franqueados, então, eles foram cobrados quantias absurdas e foram penalizados e condenados injustamente. Alguns anos atrás, a gente pode falar até de décadas, que isso vem rolando, mas não era de conhecimento assim público. E o que aconteceu? Eles faziam o trabalho dele durante o dia e chegava no final do dia, a fatura ou aquilo que eles tinham que pagar era muito grande a quantia. E em alguns casos eram pequenas quantias a mais, como se eles tivessem vendido, que iam sendo ali debitados ou colocados na fatura daquilo que eles deveriam pagar. Imagina que antigamente não tinha esse sistema de internet como é hoje. Então eram outros processos. Mas o que aconteceu é que o erro que diariamente ia acontecendo uma quantia, 100, por exemplo, aqui é libras que a gente fala, ou pounds, que é 100 libras ou 100 reais, como a gente poderia falar no Brasil, ela ia sendo colocada na conta todos os dias, e aquilo foi crescendo, e algumas pessoas, então, dos postos de correio, sem entender e falando, não, mas tá tudo certo, eu chequei tudo que entrou, e os postos do correio, as pessoas que controlavam não quiseram saber, e muitas dessas pessoas foram condenadas, alguns perderam tudo que tinha, perderam, olha a injustiça, hein? Olha, a gente tá falando de injustiça, injustiça financeira, injustiça também que nós podemos falar na dignidade, e em alguns casos as pessoas ficaram doentes, porque perderam tudo, alterou toda a estrutura da família, e também alguns cometeram suicídio, morreram. E agora, saiu uma série no ano passado, eu acredito, que chama Mr. Bates vs. The Post Office, que é esse senhor Bates que ele luta contra os Correios, pedindo justiça. Ele era um franqueado, no filme ele perde tudo ali também como os outros, porém ele vai para uma cidade do interior e tenta viver com aquilo que sobrou. E ele vê que a injustiça não aconteceu só com ele, aconteceu com outras pessoas, e o filme se desenrola nisso até chegar no que a gente está vendo hoje. E esse filme ele veio à tona, então foi feito um filme dessa realidade, e esse filme veio à tona e causou um constrangimento na nação de ver a injustiça, porque muitas dessas pessoas, elas eram caluniadas, por exemplo, andando nas ruas, levando os filhos dela na escola. Algumas dos pais, por terem sido condenados, não podiam participar da escola dos filhos, e alguns ficaram doentes. Então eles sofreram muito com essa injustiça e descobriram que era um problema do software, que tinha feito uma atualização e o software tirava dinheiro deles e dava quantias que não tinha nada a ver. E hoje foi comprovado isso, e o filme trata disso. E eu vou confessar para você, se você tiver a oportunidade de ver este filme ou esta série, são 6 ou 8 capítulos, você vai ficar preso do começo ao fim, porque é a história da vida real, do que está acontecendo aqui. Muitos deles foram agora em novos julgamentos e conseguiram receber indenizações, o correio, o governo está tentando acertar tudo isso, mas há muita coisa acontecendo. Esse caso de injustiça, ao qual, quando você assiste, corta o coração. Você fica preso do começo ao fim de imaginar como é que pode isso acontecer com uma justiça, como é que isso pode acontecer com o governo. Então esse é um exemplo muito claro de quando nós olhamos para isso e vemos esse governo agora tentando reverter essa situação, e inclusive a pessoa que era comandante ali, vamos dizer, que comandava toda as agências do correio, o sistema de correio aqui do Reino Unido, ela era uma mulher ligada ao clero, a alta cúpula religiosa da Inglaterra.
E essa mulher, que ela era uma reverenda até da igreja aqui da Inglaterra, ela acabou agora tendo que se colocar à disposição da justiça para responder essas perguntas, foi-lhe tirado títulos, aconteceu muita coisa, e você vê a injustiça causada nestas pessoas. É aquele atira primeiro e pergunta depois. Então essa é a injustiça quando a gente fala de fome e sede. Então por que eu estou trazendo isso aqui? Porque primeiramente a gente tem que entender o que não é. Não é dessa justiça humana que nós estamos falando, porque essa justiça do ser humano são geridos por pessoas falhas, que podem infelizmente incorrer nestes erros, nestas coisas, nesses mal entendidos, ou neste pensar que está certo, mas tá errado, e quando está errado e a gente pensa que está certo. Então a justiça humana, ela é meio capenga, porque se não forem dirigidas por Deus, se não forem nessa atitude da atuação divina de Deus, essa característica que é o que Jesus está colocando aqui, é um checkmate para a situação. Não tem como, porque vai acabar incorrendo no erro. A exemplo, quando olhamos agora, levamos lá para o tempo dessas pessoas, no contexto da época deles, que era o contexto do governo romano, o governo romano introduziu a Pax Romana. O que era a Pax Romana? Era todo esse sistema de proteção, de vias expressas, esse controle do governo para manter a paz nas províncias conquistadas. Porém, esta paz, ela era altamente injusta em muitas partes dela. Trouxe benefícios? Trouxe, mas em outras, impostos, a opressão sobre o povo, ela acontecia muitas vezes, e também, como nós vamos ver, até pela religião. Então, injustiça é algo que acontece na vida do ser humano, portanto, temos que tomar cuidado quando falamos de justiça e jogamos isso na mão de pessoas falhas, ok? Então, em primeiro lugar, o ser humano e a busca pela sua própria justiça. Agostinho de Hipona, que recebe até o título de Santo Agostinho, do século IV, ele coloca assim, olha que interessante o que ele fala: tu nos criaste para ti, e nosso coração não encontra repouso, no sentido que o coração está inquieto, até que descanse em ti. O que faz eco também com o texto que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 11, que diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Na NVI, essa parte final aqui, diz assim: mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente aquilo que Deus fez. Então o ser humano tem isso embutido nele, mas mesmo assim o ser humano ele não consegue compreender. É um vácuo que está ali dentro do ser humano, é uma busca dessa conexão com Deus que está ali, existe na nossa estrutura, criado por Deus, mas enquanto ele não buscar na fonte certa, que é Deus, ele não vai conseguir compreender isso, porque existe algo oculto de Deus em nós, na nossa estrutura, que só pode ser revelado por ele. E o ser humano, então, nessa busca, porque ele precisa preencher esse vácuo, ele vai, então, tentar satisfazer com outros tipos de preenchimento e desejos, como lazer, dinheiro, prazer, entretenimento, mas, por mais que ele tente, isso nunca vai ser preenchido, porque não é o espaço daquilo. Ele vai sempre ficar com sede, com fome, com desejo, porque aquilo vai ser insaciável no lado ruim, porque não vai saciar aquilo que é a verdadeira busca dele, pois essa fome e sede, ela só pode ser encontrada em Deus. Eu quero me fazer bem claro para você. Então perceba que nós falamos que o homem, então, precisa entender que a justiça não tem nada a ver com esse lado humano que Jesus está falando primeiramente, dessa justiça. Ela engloba muito mais coisas do que isso. E o ser humano em si, ele pode ser falho na sua justiça. E que o ser humano tem esse vácuo que ele quer preencher todo o tempo. E aqui, a única satisfação, então, que ele vai conseguir para preencher, porque o espaço é para isso,
que é essa conexão nossa com Deus. E mesmo que o ser humano também, por outro lado, ele tenha encontrado a Deus no campo espiritual, há um outro fator interessante. Essa fome e sede dessa justiça de Deus, ela também é diferente. Por quê? Martin Lloyd-Jones, ele coloca da seguinte forma, ele diz que essa fome e sede em Deus atua sempre no desejo de querer mais, buscar mais e se alimentar mais, mas no sentido positivo. Vê que para o mundo busca isso, porém ele nunca é satisfeito. No outro, a gente é satisfeito por Deus, nós somos satisfeitos por Deus, porém essa satisfação nos leva ao desejo de nunca querer perder isso. É querer estar sempre na presença de Deus, é querer sempre buscar mais de Deus, se alimentar mais de Deus, para que isso nunca acabe. Não é uma insatisfação, mas é uma continuação de Deus nas nossas vidas. Então entendam estes dois fatores. Isaías, capítulo 55, versos 2 e 3 diz: por que vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O texto aqui, ele diz muito bem, ouçam com atenção, ele fala 2 vezes, deem ouvidos e venham a mim, escutem aqui e vocês viverão. E ele diz assim também, que comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Ele está falando desse desejo de ser saciado por aquilo que é verdadeiramente bom, e ele fala, ouvindo então estas palavras de Deus, essa aliança que Deus tem com o homem e que consiste nessa misericórdia de Deus que constantemente nos alcança. Veja que é algo sempre voltado a esse alimento muito mais sólido que é a palavra de Deus. Muitos se sentem assim, inquietos, com desejo insaciável, numa constante busca sem encontrar aquilo que lhes satisfaz. Tentam encontrar em desejos pequenos, momentâneos, equivocados, prazerosos no momento, mas que trazem a falta de paz logo a seguir. O que eles falam? O que eles fazem, né? O ser humano, eles vão buscar isso em passeios, eles vão buscar isso em reuniões, em música, em sexo, em amizade, em dinheiro, em emoção do momento. Veja que isso na proporção certa, não sendo como essa desejo insaciável, sendo na vida constante, isso tudo tem o seu momento e o seu tempo para acontecer. Porém, o ser humano, ele vive nesse desejo agonizante o tempo todo tentando preencher, e não é isso que na verdade vai preencher o ser humano. É primeiramente nessa busca com Deus, estarmos bem com Deus, estarmos bem com o Criador, estarmos bem na nossa relação com Ele. E alguns chegam até a ir às drogas, procurar outros efeitos para viver num outro nível. Mas quando esses efeitos das drogas, desses transes que eles vivem passam, então eles voltam ao mundo real e a pessoa ela vai se ver como infeliz e no meio de uma confusão. Jeremias, ele fala algo interessante também. Olha o que diz Jeremias capítulo 2, versos 12 e 13. Fala assim, ó: fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. E agora ele vai dizer quais são estes males. O primeiro é: abandonaram a mim a fonte de água viva, essa fonte inesgotável que é Deus. Mais uma vez o texto está mostrando dessa fonte que é Deus, para saciar o desejo, aquilo que precisa ser preenchido no ser humano. E o segundo: e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Cisterna é poço. Então eles cavam essas cisternas que estão rachadas, e a água vai vazando, desperdiçam o que no deserto, nas regiões mais áridas, é considerado algo muito valioso. Deus está falando, não desperdiça aquilo que é valioso. Portanto, essa é a sede do homem, mas se esvazia igual esses poços rachados aí, essas cisternas rachadas. Assim é o ser humano. Como ele continua vivendo hoje, abandonam essa fonte de água viva, esse manancial de água viva, e eles ficam o quê? Cavocando ali, à procura de encontrar tesouros no meio de um deserto imenso ainda. Não basta ser um deserto, mas é imenso.
para encontrar aí essa justiça, essa felicidade, e a gente vê a injustiça sendo cometida em nome da justiça que eles dizem ser ou estar fazendo. Por exemplo, acontece quando as pessoas estão no deserto com muita sede e eles começam a ver o que? Uma miragem de água, de oásis. Muitas pessoas estão vendo essa miragem dessa felicidade, dessa justiça, da presença de Deus ou de viverem com Deus, mas não é isso o que Deus tem para oferecer. Deus tem para oferecer algo real, como vimos nesse texto. E olha o que diz C.S. Lewis. Presta atenção. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Uma realidade para as nossas vidas. Se eu procuro tanto, poxa, vamos parar. Olhar para a palavra de Deus, parar para pensar um pouco e olhar aqui para o que C.S. Lewis diz. Se a gente não encontra no mundo aquilo que possa nos satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Nós somos cidadãos do reino celestial. Nós somos cidadãos da promessa de Deus que está em Jesus Cristo. Os filhos de Deus jamais vão conseguir se satisfazer com estas coisas mundanas. Por quê? Quando ele se coloca em contato com Deus, habita no seu coração o Espírito Santo de Deus. E em segundo lugar, as expectativas para com Jesus, então, seu sermão e seu novo reino. É muito possível aqui o que está acontecendo, que as pessoas da época de Cristo, elas se decepcionaram sim, de certa forma, com a proposta de governo de Jesus, quando ele fala nas bem-aventuranças. Grande parte dessa decepção de muitas pessoas acaba sendo assim com Jesus, como por exemplo foi com Judas Iscariotes, que nós vemos o progresso ou o retrocesso de Judas Iscariotes, que está relacionado pelo fato de Jesus que apresenta uma proposta, uma agenda diferente das expectativas humanas. E a gente pode parar e olhar para isso apenas olhando para o que Jesus está falando aqui nas bem-aventuranças, que é um grande exemplo disso. Olha as expectativas que eles tinham de um rei, de um Messias que viesse derrubar aí o reino o Império Romano. E agora Jesus vem falando, os pobres em espírito, os humildes, os que choram, os mansos, que vai na contramão daquilo que eles imaginavam ser esse conceito de reino, de Messias, de pessoa que vai assumir o controle e derrubar o reinado. E Jesus vai mostrar muitas vezes que não foi para esse propósito que ele veio, e nós sabemos isso muito bem. E o que me admira muito hoje é que pessoas ainda tentam insistir nisso, nesse tipo de justiça, nesse tipo de reino, em nome de Deus, querem fazer as coisas, implantar as coisas, mas se esquecem de olhar para a proposta de Jesus. E nisso hoje que estamos vendo é uma grande oportunidade para nós começarmos a pensar um pouco mais nas nossas atitudes, se elas estão niveladas com estas propostas aqui de Jesus. Em terceiro lugar, o reino já estava presente, mas não totalmente. Mas a partir daqui ela estava dada. Quando falamos dessa justiça de Deus, essa fome e sede por buscar isso, que tipo de justiça é e que reino que é que está sendo implantado? O reino já estava presente no mundo daqueles discípulos e também entre nós hoje, como o próprio João Batista, ele diz, né? João, ele estava lá, Mateus, ele fala isso lá no capítulo 3, versos 1 e 2, ele diz que naquele dia apareceu João Batista, ele pregava no deserto ali da Judéia, e ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porém, veja que esse reino que chegou, ele não trouxe tudo aquilo, primeiramente, que os ouvintes, eles imaginavam, eles queriam, como já falamos, dessa decepção, então, que eles tinham, das perspectivas deles, das perspectivas humanas. Então já é aquele primeiro choque. Um outro caso também é que na época de Jesus, seus ouvintes, eles estavam esperando por esta grande libertação em que Jesus ia trazer, como também já mencionamos. Mas Jesus havia acabado de falar para eles o seguinte, no verso 4, bem-aventurados que choram,
pois serão consolados. E é bem provável, alguns comentadores bíblicos dizem, por exemplo, neste texto aqui que está no verso 4, que eles que entendiam que Jesus estava se referindo Jesus está falando bem-aventurados que choram, no sentido de alívio, bem-aventurados esses que têm esse alívio que Jesus está trazendo, ou seja, Jesus vai libertá-los agora, vai tirá-los do domínio do governo romano. Para eles entendiam isso, que Jesus ia tirar ele desses opressores externos. Tinha uma expectativa, e aqui eu falo, o segundo ponto, que é a expectativa equivocada. Se na primeira eles estavam tendo uma ideia errada, agora essa ideia que eles tinham, até daquilo que Jesus colocava, era equivocada também. Mas Jesus, então, ele está trazendo o reino, e nesse reino uma nova proposta para eles, que era bem diferente dessa expectativa deles. E assim também hoje, esta característica continua muito presente no meio cristão, religioso, sabe, essas expectativas equivocadas ou expectativas erradas sobre o evangelho, sobre a justiça de Deus. E muita gente não se conforma de um lado e outras têm uma visão deformada, que é o que estava acontecendo na época de Jesus. Alguns não se conformavam com o que Jesus estava trazendo e outros entendiam de uma forma errada isso. Mas existe também uma outra proposta de Cristo aqui. Então, que os discípulos precisavam aprender, que é a dimensão do reino, que ela é futura também. Num certo sentido, esse reino, essa justiça de Deus, ela estava presente, mas em outra, ela também ainda estava por chegar. Aonde a salvação trazida por Deus, que já nos pertence e ela é nossa, precisamos entender isso, ela também, de um certo ponto, ela é algo futuro para as nossas vidas. Há uma promessa acontecendo. Eu sou salvo, nessa minha caminhada eu estou sendo salvo, a cada vez que eu tenho essa liberdade de Cristo sendo colocada cada vez mais, sou liberto dessas garras do pecado. A gente vai ver isso pelo Novo Testamento, cartas de Paulo ali, nós vamos ver nos evangelhos, essa liberdade que Deus, que Jesus está trazendo. Então eu sou salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo então no futuro. É um processo de Deus acontecendo, cada coisa acontecendo no seu devido tempo, à medida que nós vamos caminhando. Então essa é uma questão, é até uma tensão dialética, um embate, uma discussão aqui que aparece entre o reino que chegou e o reino que irá chegar de maneira definitiva. E nós estamos aí nesse meio, nesse mundo, vivendo estas verdades de Deus, e é um ponto importante e valioso de se entender na caminhada. E Jesus, ele quer ensinar na vida de seus discípulos, e ele vai continuar, como eu já disse, ensinando pelos evangelhos, pelas cartas, pelo Novo Testamento, de modo geral. É um processo que acontece na vida de cada um dos seus discípulos. Então, isto aí é que precisamos nos focar e entender que é a verdadeira justiça, e não a outra justiça que nós queremos forçar como seres humanos. Jesus, no Sermão do Monte, ele reconhece que existe, sim, uma fome, uma sede que está presente ali na estrutura do ser humano, e ele redireciona isso do desejo para o canal certo. Ele pega esse desejo que é redirecionado naturalmente pelo homem, ele quer colocar as suas rédeas. Não, Jesus, ele vai agora redirecionar para Deus. Por isso que eu falei que esta é a última das bem-aventuranças, das primeiras 4, que tem essa ligação vertical com Deus, porque ele vai redirecionar isso enquanto ele vai falando de fome e sede do que ele está falando? Agora ele vai falar sede de justiça, o resultado que se encontra então dessa busca, desse buraco, quando é colocado esse vácuo aí, ele é preenchido com a coisa certa, então ele é encontrado na justiça, e nessa justiça ele é satisfeito, como diz em Mateus 5:6. E por aqui eu vou terminar então esta parte aqui. Eu quero deixar duas conclusões para você, e nessa conclusão uma reflexão. Primeiro, quando você lê essa bem-aventurança, será que você trouxe essa ideia correta do que é a justiça de Deus? Será que quando você olha para a injustiça no mundo, para as coisas que estão acontecendo, qual é o tipo de justiça que você quer aplicar? A sua justiça, aquilo que você considera como correto, ou a justiça que você busca em Deus como servo de Deus, que visto que é algo que precisa ser preenchido por Deus,
Então, temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos querendo falar em nome da justiça de Deus, sem perguntar primeiramente que justiça de Deus e o que é justiça de Deus e qual é a nossa posição diante disso. Esse tem sido um grande problema hoje no meio religioso. Porque em nome de Deus, em nome de Jesus, muita gente está querendo fazer justiça como se estivesse fazendo para Deus, mas estão totalmente equivocadas e o que eles estão trazendo é um resultado muito ruim e não estão sendo satisfeitos. Ou as pessoas que precisam dessa justiça não estão se satisfazendo dessa justiça porque é uma justiça equivocada e uma justiça errada. É esse quadro que nós precisamos tomar cuidado e é o que Jesus aqui tenta agora ensinar para essas pessoas que vivem debaixo desse contexto religioso, dessa opressão debaixo do governo romano. E agora também nós estamos também dentro da nossa cultura debaixo de um monte de opressões que acontecem e pressões que nós temos que lidar, injustiças que nós temos que aplicar com a justiça de Deus e não com a nossa vontade humana ou dentro das nossas expectativas. Então, para esse reino do verdadeiro Messias aqui. E que esse Messias, então, possa transformar a vida das pessoas. Segundo ponto reflita em sua ideia de justiça. E talvez, eu falo até mais, pondere orar ao Senhor e falar: Deus, me faça entender melhor essa justiça. Será que a justiça que eu tenho como ideia, ela realmente é a sua justiça? Porque se nós queremos, nessa busca insaciável, que é do ser humano buscar a justiça do homem, nós não vamos conseguir, mas se buscamos a justiça de Deus, eu volto a dizer e vou continuar dizendo, é uma justiça de Deus que ela não acaba com o desejo de nós queremos manter essa saciedade o tempo todo, buscando em Deus, ser o que eu digo plenamente satisfeito. Ser plenamente satisfeito não é eu comi uma vez, estou feliz, não, é aquele que quer igual Davi lá entrar, né, na presença de Deus e permanecer na presença de Deus, ou como a corça, ela vai ansiar pela corrente das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então nós vamos vendo nos Salmos, nós vamos vendo com Davi, nós vamos vendo nos profetas, nós vamos vendo em Jesus esse desejo de buscar sempre mais de Deus. Não é só eu ter uma ideia daquilo que eu acho por justiça, mas é buscar em Deus e ver o que Deus tem e desejar vivê-la sempre mais. Porque se nós estamos buscando algo e temos buscado algo nesse mundo e não estamos encontrando, é porque não fomos feitos para esse mundo. Portanto, se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo possa satisfazer, a explicação, então, mais provável é que eu fui feito para um outro mundo, como disse C.S. Lewis. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos semana que vem, onde estaremos continuando a ver este texto e agora vamos tentar destrinchar um pouco isso. Estas palavras aqui que nós vemos: fome, sede, justiça e a satisfação, ser satisfeitos. O que é que Jesus quer nos ensinar? E eu creio que tem muitas lições para aplicarmos na nossa vida. Deus abençoe você e até semana que vem.